Mas em casa, minha diversão era brincar com os bonequinhos, alguma coisa assim, e desenhar. Desenhar. Caraca, Rodrigo, que bacana. E hoje você desenha sorriso, né? Verdade. Ele é marido da Fabiola, pai do Felipe, do Davi e do Gabriel. Formado há 24 anos em odontologia pela UEL, especialista em prótese pela AOMP e atua na área de reabilitação oral e estética. Ele é Dr. Rodrigo Biagi Dias. Seja muito bem-vindo ao SMA Cash, um projeto do Laboratório SMA para a nossa comunicação, para que nós estejamos mais perto de você, nosso cliente, e também abrindo as portas para os empreendedores e empresários da região de Bandeirantes e também todos os profissionais cirurgiões dentistas. Então, fica nesse episódio porque essa história é muito boa. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do SMA Cash. Esse que é um projeto que já faz tempo que a gente está estruturando aqui no Laboratório SMA. E hoje eu não poderia deixar de chamar o meu amigo Dr. Rodrigo Biagi. Dr. Rodrigo, Tudo bem, Joaquim? seja muito bem-vindo, tá? Obrigado. Quero aproveitar esse momento para te honrar e te agradecer por ter aceitado o convite de ser o primeiro convidado aqui do nosso podcast. É uma honra. Para quem não sabe, gente, até vou aproveitar esse momento para falar, o Rodrigo, ele é o nosso primeiro incentivador para que a gente montasse um laboratório aqui em Bandeirantes. Eu lembro como se fosse hoje o Rodrigo falando assim pra gente, pra mim, pra Karina, né? Ó, vai, monta, que eu vou mandar trabalho para vocês. Um cliente você já tinha. Um cliente eu já tinha quando a gente montou o laboratório, né? Então, desde esse momento, né? Você tem sido nosso parceiro, tem sido nosso amigo, se tornou um amigo pessoal, né, Rodrigo? A gente compartilha de outros momentos também da vida. Então, eu quero te agradecer, porque se isso aqui está acontecendo, você também tem muita parte nisso. Bacana. Obrigado. Beleza? Obrigado pelo convite. Tamo junto. Vamos nessa. Rodrigo, eu queria começar fazendo uma pergunta para você assim, ó. Como que era o Rodrigo quando o Rodrigo lá pequenininho, o Rodrigo lá dentro de casa, o Rodrigo criança, como que foi a sua vida na infância? Você nasceu em Bandeirantes, você nasceu em outra cidade, o que te trouxe para cá? Conta um pouquinho da sua trajetória aí, pelo menos até a faculdade, até você escolher os caminhos da vida. Eu sou de Bandeirantes, nasci em Bandeirantes em 77. E a minha infância foi uma infância muito bacana, família muito, muito presente. Eu sou o filho do meio de 3. Ah, tá. Tem o meu irmão mais velho, o Silvano, e o Uhum. mais novo, o José Carlinhos, né? E eu sempre fui muito quietinho, tímido. Minha mãe sempre falou que eu era um menino muito, muito bonzinho. Em contrapartida, meu irmão mais novo já era espoleta, né? Aham. E isso aí vai sair, né? Vai, não tem problema. E aí, Rodrigo, mas não vou falar mal dele, não. Voltando no... Mas sempre fui um menino tímido, quieto, tirava notas boas na escola, um bom aluno. Eu acho que passava tranquilo de ano. E é isso. Mas você está contradizendo, então, a fama do filho do meio, né? Que diz que o filho do meio é o mais arteiro, né? Eu não era mais arteiro. Não. E essa fama, ela até faz jus lá em casa, porque o meu, não que ele seja arteiro, mas ele é mais agitadinho que os outros dois. Aham. Mas eu era de boa, eu era bem, bem quietinho. Eu gostava muito de ficar em casa, gostava muito de desenhar. Uhum. Se colocava um brinquedo, alguma coisa, um papel, um lápis de cor, eu ficava ali horas. Minha mãe fala que eu ficava ali, desenhava, não precisava nem se preocupar muito com o que eu estava Desde fazendo. cedo já vinha essa habilidade manual aí, então. Né? Gostava muito de desenho. Pecinha, essas coisas assim, né? Na época não tinha Lego. Hoje eu acho que ia ser Lego, né? Mas eu era um menino quieto. Uhum. Bacana. Não era muito de jogar bola, gostava muito de bicicleta, andava bastante de bicicleta no bairro, mas em casa minha diversão era brincar com os bonequinhos, alguma coisa assim, e desenhar. Desenhar. Caraca, Rodrigo, que bacana. E hoje você desenha sorriso, né?
Verdade. Você faz os Desenho, casos isso. em boca, mão livre, cada caso, coisa mais linda, cara. Desenho os dentes nas Na bocas boca das pessoas. das pessoas. Que legal. E que os seus pais trabalhavam? Tinha alguma relação com a odontologia? Não, nenhuma. Meu pai era meu pai falecido, era português, né? Veio para o Brasil em 54 e depois de alguns anos ele se tornou agricultor. Então a rotina dele era durante o dia era só a gente ficava assim com ele mais aos finais de semana. Uhum. Durante a semana eu via pouco meu pai. Saía cedo e voltava já comecinho da noite. E a minha mãe, dona de casa. Foi uma infância bem gostosa, bem proveitosa. Entendi. Que bacana. E aí você foi crescendo, crescendo, chegou ali no momento da adolescência, ensino médio. O que fez você querer escolher odontologia? No cursinho, eu fiz um ano de cursinho, eu não sabia bem que faculdade escolher. Cada hora eu me interessava por uma coisa. Às vezes eu quis ser médico, quis ser arquiteto, por causa do desenho, eu achava Aham. interessante. Legal. Quis ser um pouco engenheiro, e a odontologia também eu tinha algum interesse. Eu lembro quando eu era menino, eu usei aparelho. Uhum. E na época eu devia ter uns 10 anos, e meu pai levava eu para o dentista, que era em Ourinhos, e eu me lembro dele reclamar muito que o atendimento era coisa assim de 15 minutos, e no final meu pai tinha que pagar um. Aí ele sai, mas que coisa boa para ganhar dinheiro que é isso. Querendo ou não, aquilo ficou na minha cabeça. Caraca. A minha mãe falava alguma coisa, então a odontologia tinha uma chance boa de ser uma profissão. Mas eu não sabia, não tinha nada assim pré-definido. Não tinha nenhum Eu fiz o padrinho, vestibular, assim, fiz né? vestibular para medicina, fiz para odonto, fiz para direito, não tinha assim um padrão definido. Mas a odontologia depois acabou sendo a profissão de escolha. Por algum motivo de vestibular, você acabou passando em odontologia e não passou em outros? Foi uma coisa meio que do acaso, assim? Como que você Não, descreve isso? eu pedi para Deus me orientar, eu pedi em oração, eu queria uma direção, que curso que eu deveria escolher. Uhum. Eu não tinha muita ideia de qual exatamente escolher, e eu pedi para ele, e essa direção veio e começou a encher meu coração, odontologia, odontologia. Aí vinha o meu tio, padrinho, falar para mim, faz odonto. Vinha outra pessoa, por que você não faz odonto? Parece que foi... Aí você pediu a direção veio, né? Que legal. Muito bacana. E hoje, depois de você se formou, você começou a atender em Bandeirantes mesmo? Como que foi? Não, eu me formei em Londrina em 2002, né? Comecei a atender... Você fez faculdade na... Fiz Isabel. Ah, na época existiam poucas faculdades de odontologia, Era o UEL, né? em Londrina era o UEL e o Unopar. Uhum. E eu fiz na UEL, me formei em 2002, comecei a trabalhar com um professor finado já. Esse professor me chamou para fazer estágio na clínica dele e tal. E depois de 2 anos de formado, 2 anos e meio, um amigo meu da faculdade, né, a gente se acertou de montar um consultório junto em Londrina. Isso em que ano? 2003 para cá, final de 2003. Ah, final de 2003. Legal. Aí vocês montaram o consultório. E aí, como é que foi essa primeira experiência com o negócio? Cara, complicado o primeiro consultório. A gente ficava esperando aparecer Um paciente. paciente. Era tudo muito novo, assim, a gente não tinha ideia nenhuma de De como negócio, atrair de paciente. como atrair. A gente escutava, faz isso, faz aquilo, mas a gente não tinha muita noção, não. E esse consultório gente- durou quanto tempo? Esse consultório, eu fiquei com ele até a pandemia.
Ai, 2020. durou muito tempo, Durou, então. durou. 2003 para a pandemia, caramba. 2003, 2004, não, 2004. De 2004 até a pandemia. Isso, na pandemia eu já estava morando em Bandeirantes, eu estava indo muito pouco para lá, né? Para Londrina. Aí eu resolvi vender minha parte lá. Legal. E aí você ficou 100% em Bandeirantes. Aí Não, fiquei não 100% teve mais em atendimento Bandeirantes. em Londrina. Não, desde 2022 eu não atendo em Londrina. E por que que você migrou assim, por exemplo? Você é de Bandeirantes. Sim. Aí você foi para Londrina, se formou em Londrina, montou o consultório, ficou até a pandemia. E o que que te trouxe de volta? Em 2015, eu já atendia em Bandeirantes toda semana, né? Desde 2006 eu atendo em Bandeirantes. Comecei ali no consultório do Dr. Paulo Fogaça e era assim, era poucos pacientes, era uma vez por semana, acho que nem era toda semana que eu vinha, e foi aumentando um pouquinho os clientes. A doutora Regina Arai, ela me chamou para ela ir montar um consultório, ela me chamou, olha, que tal também se atender comigo também? Bacana. E fui para lá e os clientes foram aumentando. Eu sempre gostei muito daqui, né? Meus pais estavam aqui, então é a minha cidade, né? Isso em 2015, você começou. Não, eu comecei a atender aqui em 2006, É. né? Você Aí, falou alguma coisa de 2015. 2015 foi o ano que eu mudei de volta para Ah, Bandeirantes. tá. Daí você veio com a família. Isso, Entendi. isso. Aí eu me mudei de Londrina para cá. Pra cá. Né? Até 2015, eu morava em Londrina e vinha atender em Bandeirantes. E de 2015 para aí eu morava em Bandeirantes e trabalhava em Londrina aos finais de semana, né? Até a pandemia. Até um pouco depois da pandemia. Até um pouco depois da pandemia. Legal. E se você tivesse que escolher aí uma frase, uma palavra para descrever toda essa trajetória aí, desde que você se formou até hoje dentro da profissão, o que que seria? Uma frase? Uma palavra, alguma coisa. Como que você, do jeito que você achar que é melhor se expressar, como que você definiria esse momento, essa trajetória Eu toda? acho que alguém que não desiste fácil, que tenta, que busca sempre oferecer um atendimento bom, fazer o meu cliente sair dali satisfeito, transformado, mas Uhum. principalmente satisfeito depois que ele me procurou, eu pude passar alguma coisa boa para ele. Uhum. Não só dente, né, Rodrigo? Porque não é só sobre dente, né? Não, Você também concorda que vai muito além do dente, que o dente é só a pontinha do iceberg? com certeza, com certeza. A gente, na cadeira ali, a gente sabe que às vezes a gente é psicólogo, a gente é confidente, a gente é conselheiro. Então, e é bacana, acho que essa questão de a gente passar assim, um pouco de confiança para as pessoas se abrirem, eu acho isso muito bacana, muito importante. Eu dou bastante valor para esse lado. O consultório do dentista, eu principalmente, que gosto muito de trabalhar sozinho, eu acho que esse lado eu gosto bastante, eu valorizo bastante. E eu dou muita importância para as pessoas que às vezes. Tem muita gente que vai assim e eu começo o atendimento e a gente começa a conversar, o tempo vai passando, dali a pouco, nossa, daqui a pouco está acabando a consulta O e a tempo gente da só consulta. conversou, É. mas é uma profissão muito, muito bonita e esse lado humano do cuidado, eu acho muito bacana na profissão. Muito legal. Bacana. Eu admiro demais, tanto você quanto toda pessoa que escolhe essa profissão da odontologia, porque assim, não é só dente, né, cara? Não é só a gente estar ali reabilitando ou fazendo um conserto que aparece muito, né, Rodrigo? De alguma prótese que quebra ou algo do tipo, mas é realmente transformar a vida
do paciente, seja na parte emocional, seja na parte da saúde, né? Seja na parte espiritual, que também a gente é Com um certeza. tríduo, né? A gente é triuno, Corpo, então, alma e espírito num, exato, né, num indivíduo só. num indivíduo só. Bacana. Em todo esse tempo, Rodrigo, de formado, você formou em 2002, né? 2002? Janeiro de 2002. Janeiro de 2002. De janeiro de 2002, estamos em junho de 2026. 24 anos. Teve algum momento assim que você fala, esse foi o mais difícil? Momentos difíceis tiveram, alguns sim. Acho que o momento da pandemia foi um momento bem difícil, porque eu teve uma hora que eu fiquei um pouco assustado, porque a nossa profissão, ela, naquele momento, ela, em alguns dias ali, um período aí, talvez uns 15, 30 dias, pareceu assim Que ia acabar o mundo, né? assustador. A gente trabalhava dentro da boca da pessoa, e aí você ligava o jornal, aparecendo gente morrendo, e aquela coisa toda horrível O na maior Europa. foco de comportamento, o maior Da foco de onde que vem esse vírus? Quer dizer, da boca, se a pessoa falar, espirrar, e a gente trabalhando ali dentro. Então, isso foi um momento difícil, mas tiveram outros. A minha saída de Londrina para Bandeirante, eu tinha um consultório lá, eu estava deixando o meu consultório, né? Assim, deixando, não deixei de vez, mas foi um momento também difícil, muitas dúvidas se era a melhor decisão. Então, ao longo desses 24 anos aí, tiveram alguns momentos, mas sempre assim, teve sempre um lado de tranquilidade também, confiando em Deus, sabendo que Ele tinha sempre um propósito, o melhor para a gente, para mim e para minha família. Bacana, legal. E desde todos esses momentos difíceis, que não foi um só, tem algum ponto de virada assim que você se agarrou naquilo e falou, não, é isso, eu vou partir para cima disso e é isso que vai mudar as coisas daqui para frente? Eu acho que essa vinda minha para Bandeirantes foi um momento de virada. Da vida num Porque todo, né, Rodrigo? Porque você trouxe a todo. família, Isso, consultório, deixou em Londrina, veio atender só em Bandeirantes, vida profissional, filhos. isso. Eu tinha o consultório em Londrina e saía para vir para Bandeirantes. E às vezes ficava 2 dias aqui em Bandeirantes, 3, e eu deixava a minha esposa com meus filhos pequenos, e isso me incomodava. Era uma coisa. Era complicado, assim, no sentido de eu queria estar aqui, né? Uhum. Aí eu queria estar aqui, eu queria estar lá com eles. Com eles, né? E Mas eu, queria atender, continuar atendendo mas eu aqui, também né? queria continuar aqui. Então, essa mudança foi, eu acho que uma virada importante, que a gente sentou, conversou, ela topou, ela começou a falar, então vamos para Bandeirantes, vamos para lá. Uhum. E essa mudança aí foi bacana, foi bem. Uma que daí eu ficava o tempo inteiro com eles, porque quando eu ia atender em Londrina, aí ia todo mundo comigo. Então aí eu ficava todos os dias com a minha Ah, que família. legal. Isso era importante. Até porque a família da Fabíola, acho que é de Londrina, não é? Londrina, ela é de Então Londrina. dá para ir, voltar, Os ficar na casa do familiares dela estão sogro. todos lá. Que legal. Muito bacana. E o que você acha que separa, Rodrigo, o dentista mediano do dentista acima da média? Você acha que é o tipo do negócio? Você acha que é mentalidade? Você acha que é estratégia, marketing? Porque assim, ó, Isso é tudo 24 importante. anos de carreira não são 24 dias. Sim, Então eu tenho certeza que você conheceu muita gente nesse caminho. com certeza. Muita E gente nesse boa. caminho você deve ter visto os mesmos erros acontecendo e os mesmos acertos também acontecendo.
com certeza. O que você acha que é o que mais pesou? O que mais pesou aí nessa trajetória que você viu? Eu acho que a técnica é muito importante, você buscar conhecimento e não ficar acomodado. Isso foi uma coisa que eu achei, principalmente no meu começo ali, até 2015, por aí, eu procurava estudar bastante. O, o consultório, o negócio, é uma coisa é complicada. Eu tinha um pouco de dificuldade de fazer essa parte de gestão nessa época. Uhum. Eu acho que um profissional bem qualificado nessa área de gestão, bem capacitado, ele tem tudo para Além desenvolver da um bom técnica, trabalho, né? além da técnica. Uhum. Mas eu acho que o atendimento ali com o paciente, eu acho que isso é importante. É lógico que se você quer atender bem a pessoa, você vai buscar meios para dar um bom atendimento, Uhum. fazer um bom trabalho. Que seriam esses meios? Estudar, né? Fazer curso, enfim, mas buscar em materiais, em oportunidades para poder passar, para fazer um tratamento qualificado. Uhum. Então, Nesse além da sentido, eu acho que técnica, é um atendimento diferenciado. eu acho que é tudo importante. A técnica, o negócio, né, no sentido de gestão, mas eu priorizo muito o atendimento. Eu acho que o atendimento ele faz a gente permanecer, consolidar uma clientela. O atendimento ele vai desde da conversa até o final do tratamento, a entrega do tratamento, né? Uhum. Então eu acho que isso é muito importante. Legal. E o que você acha, Rodrigo? Por exemplo, quando você está falando de atendimento, né? O atendimento ele é uma coisa importante, o trabalho, o resultado final é uma coisa importante. Como que você diferencia, por exemplo, vou fazer essa pergunta, vou elaborar melhor essa pergunta para fazer ela do jeito certo, tá? Tem muito hoje na internet dentistas querendo diferenciar a avaliação de uma consulta. Por quê? Porque parece que tradicionalmente ou culturalmente o dentista não cobra a primeira consulta, né? Isso é verdade. Como que você enxerga isso? É avaliação? É consulta? Como que é isso, Rodrigo? Na verdade, a primeira consulta nossa, como dentista, eu às vezes não encaixa muito assim, realmente assim, uma consulta. Uhum. Porque a pessoa que chega, muitas vezes, ela sabe o que ela precisa. Ela sabe que ela está com dor no dente, que ela precisa tratar um canal, que ela precisa de que ela precisa trocar uma prótese. Uhum. Então, assim, é claro, existem questões, existem situações que ela precisa realmente de um diagnóstico mais diferenciado, uma, uma dor articular, um problema em algum dente, alguma coisa que prejudica o dia a dia dela, que ela não sabe o que Uhum. poderia ser feito. Mas, no geral, o primeiro contato ele é mais uma avaliação mesmo, uma avaliação. Agora, Eu tô, isso também, essa avaliação ela pode se transformar numa consulta, sim. mas porque deixa eu te contextualizar, porque assim, ó, a gente tá vivendo numa era digital, né? E aí tudo que se fala na internet aparece os gurus querendo colocar regra, não, isso aqui tem que ser assim, isso aqui tem que ser assado. Mas eu estou diante de um profissional de 24 anos de carreira. Não estou diante de um profissional que formou ali na pandemia, 2022, e quer se diferenciar do mercado, querendo colocar regra que tem que cobrar, não tem que cobrar. É claro que isso é uma coisa que cada um, né, vai, conforme o tempo, vai querer é, encaixar isso dentro da melhor forma que fica. Até porque quando você começa a ter muito paciente, você não cobra também e vira bagunça, né? Sim. Mas como que você enxerga então isso? Essa avaliação
ela se estende para uma consulta? Você normalmente com seus pacientes resolve isso na primeira conversa, isso vai para outras consultas, como que é? Eu gosto muito de usar um exemplo assim, às vezes de um, eu preciso fazer uma obra, alguma mudança eu preciso mexer com alguma coisa, vou chamar um engenheiro, um arquiteto, alguém para ele dar uma olhada no lugar. Uhum. Ele não vai me cobrar normalmente, né? Não vai me cobrar para ir lá para conhecer o lugar, para me passar uma opinião dele. A gente recebe muitos pacientes que precisam fazer alguma coisa, ele precisa trocar uma prótese ou fazer uma restauração. Ele sabe que ele tá, qual que é o problema dele. A grande maioria, né? Na grande maioria das vezes. Então, se é um caso de urgência, se é um caso da gente precisar já fazer o procedimento, por exemplo, quebrou uma restauração, quebrou uma faceta, Uhum. eu vou atendê-lo. Opa, aí isso tem que ser cobrado. O paciente está com um pouco de dor, precisa de um ajuste, alguma coisa assim, numa prótese, ou um dente que está doendo, vai ter o procedimento, vai precisar do procedimento. Isso é cobrado, isso tem que ser cobrado. Uhum. É justo. Agora, para uma avaliação, eu não vejo problema também quem cobra. Sabe? Eu vou fazer, você precisa disso e daquilo. Tudo bem, é o tempo que ele está gastando para atender Sim. aquela pessoa. Uhum. E isso é justo também ser cobrado. Certo. Agora, eu vejo com uma certa diferença, sim, no sentido de às vezes, fazer uma avaliação e um atendimento. Agora, se tem que cobrar ou não cobrar esse primeiro Primeiro contato. contato, eu acho que é muito do profissional, do que ele está vivendo e às vezes até no sentido do lugar que ele trabalha, do público que ele atende. Por exemplo, aqui em Bandeirantes, eu desconheço, às vezes, alguém cobrar desde o Atendimento. primeiro atendimento. Mas uma cidade grande, onde a pessoa tem que se deslocar, eu acho mais plausível cobrar esse primeiro atendimento também. Uhum. Bacana. E como que funciona, Rodrigo, a sua rotina dentro do consultório? Digo isso porque você tem entregado um padrão de qualidade bem alto para os seus pacientes. E eu acredito que para você chegar nesse nível, A gente errou bastante. além de ter errado bastante, você tem que criar um padrão de trabalho. Sim. Como que funciona a sua rotina lá, por exemplo? Chega um paciente que quer fazer faceta de resina, que é um procedimento que você faz bastante. Inclusive, você se tornou já referência nisso aqui na nossa cidade, na região. E como que funciona? O que você olha primeiro nessa rotina de atendimento do paciente? Uma rotina, o paciente. Por exemplo, o paciente chegou lá a primeira vez para você, você fez uma avaliação ou a consulta, qual que é a primeira coisa que você olha ou o passo a passo que o paciente trilha dentro do seu consultório para que você entregue o padrão que você entrega? Bom, primeiro eu analiso e vejo se a pessoa não está tendo alguma necessidade mais básica antes. Se ele tem tártaro, se ele tem alguma cárie, se ele tem algum procedimento que é mais necessário do que fazer estética. Depois desses atendimentos nesse sentido, aí a gente faz um planejamento do caso, a gente conversa muito com a pessoa, com o paciente, sobre cor, sobre tamanho do dente, que ele gostaria. Às vezes ele já vem até com um sorriso já meio, fulano assim fez, Uma ou foto? é uma foto, tem o sorriso de tal pessoa na internet.
E aí a gente já tem até às vezes uma noção do que a pessoa está procurando. Mas é isso. E aí marcamos um horário, um atendimento para fazer essa questão das facetas. Tem que ser um horário longo. Então eu separo um dia. Nesse dia eu faço quase que só isso. Principalmente quando é um caso da boca toda, Em né? caso de reabilitação total. Reabilitação, isso. Ô, Rodrigo, vamos falar um pouco de gestão. Consultório é empresa. Você concorda com essa palavra, com essa frase, com essa afirmação? Consultório é certeza. empresa. Quando que você percebeu isso? Ou se você sempre teve essa visão de que consultório é empresa? E o que mudou a partir desse momento? Eu não tive sempre essa percepção. Assim, lógico que a gente sabia que o consultório era o nosso negócio, o nosso ganha-pão. Mas tratar ele como uma empresa, isso é novo para mim, praticamente novo. E eu demorei um pouco para ter essa visão. Tanto que o meu consultório, que é de Londrina, que eu fiquei, que a gente abriu lá em 2004, e fiquei com ele até 2022, eu falei muito nesse sentido de não ter tratado mais como uma empresa. Como uma empresa. Fazer a gestão do negócio. Uma que eu também não sabia até hoje, eu acho que não sei exatamente, ainda tenho muito que aprender, mas nesse sentido eu demorou muito para cair a ficha. Entendi. E essa ficha caiu tem quanto tempo, mais ou menos? Você tem aí mais ou menos uma... Essa ficha vem caindo de pouquinho, assim, né? De pouquinho em pouquinho. Desde a época desse consultório, mas eu acho que eu nunca tive assim esse lado gestor. Eu demorei um pouco para assumir esse papel. E aqui em Bandeirantes eu sempre tive o privilégio de trabalhar com dentistas amigos, parceiros. Então eu não precisava tanto desse lado gestor, né? Entendi. E desde que você tem essa ficha vem caindo, você tem tido outras visões da profissão, do consultório, da empresa. O que tem mudado nisso? Mudou que eu acho, eu me vejo mais focado nesse sentido. Mais focado no caso do atendimento ao paciente? Também, mas assim, no sentido de considerar os pormenores do consultório, materiais e contas a pagar, entrada, saída, ficar um pouquinho mais atento, né? Uhum. A minha esposa Fabiola, ela tem puxado bastante a minha orelha nesse sentido e ela tem ela tem me empurrado mais nesse sentido. Eu acho que isso está sendo muito benéfico, até para a nossa vida financeira. Pessoal, né? Pessoal, é porque o dinheiro vem do CNPJ, mas ele respinga na pessoa física, né? Rodrigo, e ainda sobre essa parte de gestão, a gente sabe que o marketing é a alma do negócio, né? Tem o slogan, né? Propaganda é a alma do negócio, né? Mas além dessa propaganda, o que você... Eu estou falando além da propaganda porque eu sei que você é um cara que você já faz vídeos para internet, você já capta seus atendimentos, você sempre deixa uma mensagem motivadora ali no Instagram, você posta seus casos antes e depois. Então você é um cara antenado, você é um cara que está fazendo o seu papel de marketing nas redes sociais. Mas além disso, o que você acha que atrai pacientes para o seu consultório hoje? Eu acho que esses 24 anos aí de profissão, agora eu estou colhendo frutos disso, né? Muitas pessoas vêm atrás de mim, procuram o meu atendimento porque já ouviram falar de um parente, um amigo, alguém que já tratou comigo e deu uma boa referência
tratamento. E eu acho que esse marketing, ele é impagável, né? E eu acho que nesse sentido, eu acho que é bem interessante a gente perceber isso vindo, quando as pessoas vêm me procuram a gente e falam alguma coisa nesse sentido. É muito bom. Uhum. Então você acha que o boca a boca ainda é o O seria principal? o principal? Não. Não. E eu pensava isso até alguns anos atrás, que o boca a boca ainda seria o. Mas não. Hoje eu já vejo, talvez, em pé de igualdade, Rede com social rede e social e boca a boca. boca a boca. E imagino até que o marketing pela internet possa ser mais importante para muitos profissionais, não só dentistas, mas tem muitos profissionais aí que eu acho que o marketing digital ele já tá sendo muito mais importante do que o boca a boca. Uhum. E como que você vê essa, além das redes sociais, né? in- Indo mais pro assunto técnico. IA na odontologia, scanner, fresadora, impressora 3D, como que você enxerga isso aí, né? Essa nova era da odontologia. A odontologia está evoluindo muito, né? Isso é muito bacana, desde que eu saí da faculdade. O que mudou de 2002 para cá é impressionante. Nem parece que é a mesma profissão. E é interessante, a gente tem que acompanhar isso aí, né? Tem que acompanhar essa transformação. E é muito diferente. Eu me sinto, às vezes, um dinossauro da odontologia. Muita coisa eu remeto lá da época né, Da de faculdade, recém-formado, da faculdade e especialização, tal. Mas a odontologia digital veio para ficar, com certeza, e ela vai avançar cada vez mais. cada vez mais. Rodrigo, se você pudesse hoje dar um conselho para quem está se formando em odonto, o que você diria para essa pessoa? Vamos supor que chega aqui uma pessoa agora e ele acabou de colar grau no curso de odontologia. Tá sem saber para onde que vai. E ele quer uma opinião sua. Rodrigo, o que eu faço? Eu ia falar para ele fazer o máximo de cursos que ele puder. Hoje, pela internet, também se aprende muita coisa, né? A odontologia tem uma coisa assim, que a gente pode estudar o quanto for, mas se você não colocar a mão na massa, Nossa. você, Acho que isso você é vai para ficar. tudo também, né? Mas assim, é uma profissão que demanda muito, Muito tato, né? muito tato, muita prática. Tem que ter bastante prática. Mas pela internet dá para aprender bastante coisa. E se formou, pega os modelos da faculdade, faz restaurações, faz facetas, mexe com resina, com cera, molda alguém da família, chama o irmão mais novo, tira uma moldagem dele, encera o caso. Quer dizer, depende muito também da pessoa querer aprender, querer fazer e melhorar na prática. Eu, Odontologia é muito prática. eu tenho uma visão sobre isso assim que é, a gente consegue ensinar tudo, tudo que a gente quiser para uma pessoa. Mas a única coisa que eu acho que não dá para ensinar é o tá afim. O que você acha disso? Com certeza. Porque, cara, tá afim é uma coisa assim que eu Se posso não falar tiver afim- 10 mil coisas aqui pra você. Se você não tiver afim de me escutar, esquece. Isso funciona pra tudo. O que você acha disso? Com certeza, com certeza. Se não tiver interesse, não vai para frente, não Eu- vai. E eu falo isso também porque, assim, a gente vem falando de uma geração que tá aparecendo, né, que tá crescendo aí, que aparenta não tá tanto afim, e não digo nem pela odontologia ou por outras coisas, mas não tá afim do estudo em si.
Porque assim, a vida na rede social parece que é uma coisa muito fácil, uma coisa muito tranquila. E assim, eu sei que você tem 3 bacurizinhos lá dentro de casa. Como que você mostra esse mundo para eles aí de rede social não é isso? Como que é isso lá na sua casa? A gente tenta controlar. A minha esposa, ela é ponta firme nisso, sabe? É lógico que controlar 100%, deixar 100, né? Ainda mais na idade deles, não é isso também. Mas hoje a gente vê realmente jovens aí, molecada fica com o celular dia todo. Quer dizer, que produtividade vai sair disso aí? Não vai ter ganho nenhum nesse sentido Sim. de intelectual ou aprender alguma coisa, uma profissão. Na realidade, no final das contas, é uma grande perda de tempo o celular, né? No sentido das redes sociais. Do scrolling, né? Fica ali Exatamente. rodando Reels, TikTok. Muito tempo jogado fora. Não vai sair muito pouca coisa boa ali. Uhum. E os meninos, eles têm a gente tem um certo controle sobre o tempo deles de tela. Uhum. Mas eu lógico que eles usam o celular e tem essa liberdade de certa maneira. Essa Mas liberdade vigiada, né? essa liberdade assistida, né? Liberdade assistida. Mas é uma coisa assim bem assim interessante que a gente percebe que de tanto que a gente fala, a Fabiola fala muito para eles, explica várias coisas nesse sentido. Eles também eles já estão absorvendo todo esse ensinamento, essa questão, eles percebem isso e eles não são exagerados no celular. A gente percebe um cuidado deles também nesse sentido. Eles praticam muito esporte, você conhece. Sim. Eles até, se a gente for analisar, tirando o tempo de escola, o tempo que eles ficam em treinamentos e tal, até que eles não têm quase tempo para ver muito celular, Sim. sabe? E isso é excelente. O esporte é excelente, né, na vida Então, assim, usar a tecnologia ou a rede social como ferramenta de perca de tempo está excluído da conversa. Se for usar para ganhar dinheiro ou para aprender alguma coisa, vamos nessa, Lógico, né? sim, com certeza. Bacana, bom demais. Ô, Rodrigo, 24 anos, cara, formado. Você tem quantos anos de casado? Casado 2008 para cá, estudar 2008 pra cá? 16. Tô ruim de nome. Não, bom, meu menino mais velho nasceu 18 anos, pô. quase um ano depois do meu casamento. Ele tá com 16 e meio, então tô em 17 anos e meio de casado. 17 anos e meio de casado. 17 anos e meio de casado, 3 filhos, 24 anos de profissão, vivendo um momento assim muito bacana da carreira. O que você acha que ainda falta construir? Bastante coisa ainda. Sim, com certeza. Porque, por exemplo, Olha, eu tenho planos em todas as áreas, né? No meu profissional, eu tenho planos. A gente tá trabalhando uma novidade, um espaço novo, um consultório um pouco com a minha cara, com a nossa cara, minha e da Fabiola. Eu tenho planos no sentido dos meninos, eu quero ver eles crescerem, estudarem, se formarem, eu quero ver meus netos. A gente sempre sonha em viver muita coisa ainda. legal. Muito bom. E agora a pergunta final, Rodrigo. A pergunta que não quer calar. O Brasil vai ganhar o Hexa? Vai. Graças ao seu time. Por que você acha que o Brasil vai ganhar o Hexa? Cara, eu sou otimista, eu acho que essa seleção ela tem algumas falhas, alguns jogadores, eu não sou fã de muitos deles, mas eu vejo um grupo um pouquinho
mas não tão estrela nessa seleção. Eles precisam provar que eles são bons, porque o brasileiro no todo ele não está acreditando nessa Copa. Ele não acredita nessa Copa. E as Copas, quando a gente não acreditava na seleção, foram as que a gente ganhou. Então, assim, claro que dá para saber se vai ganhar, mas temos que acreditar. Né? Eu também tenho uma visão parecida com a sua, e eu acho que o mais legal do brasileiro não estar acreditando é a questão do peso, né? De estar disputando a Copa do Mundo com a camisa da seleção. Sim. Porque, assim, nas Copas passadas, pelo menos desde que eu me entendo por gente, é muito pesado você chegar, nossa, é a seleção brasileira, né? E agora hoje é a seleção brasileira, pá. Isso. E aí não tem aquele peso, não tem aquela cobrança. Se perder, eu já esperava. Tá mais ou menos esse clima, né? Isso, a gente tá com um técnico bom. O time eu acho que é bom, assim, até, né? Mas as seleções que são favoritas para as Copas, elas não ganham Copa. Não sei se você for analisar, todas as que ganharam, elas não eram as favoritas no início da Copa. Inclusive, na última Copa que a Argentina ganhou, primeira rodada, perdeu para a Arábia Saudita. A Argentina não era a favorita, a França antes tinha um certo favoritismo, mas não era a mais badalada. A Alemanha, quando ganhou no Brasil, não era a favorita. O Brasil, quando ganhou em 2002 e em 94, não era a favorita. Uma que talvez era favorita e ganhou a Espanha, acho que 2010. 2010. A Espanha, as outras... Mas era aquele favoritismo encolhido, porque a Espanha não tinha sido campeã ainda, né? Sim. Então era aquele favoritismo, tipo assim, mas será que vai mesmo, né? Legal. Rodrigo, agora... Essa era a última pergunta? Não. Tem mais. Tem mais duas. Rodrigo, caminhando agora para o final do nosso podcast, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente. Uma mensagem, uma palavra que você tenha certeza que ela vai atingir a pessoa certa. Uma coisa que uma mensagem de vida, uma coisa que você carrega com você, que eu acho isso e aquilo. Você tem certeza que vai ter a pessoa certa que vai estar te assistindo e vai fazer sentido para ela. Eu diria para acreditar e buscar em Deus a realização assim de um sonho, de um propósito de vida, assim, para essa pessoa sempre buscar a orientação de Deus para a vida dela, no sentido de profissional, família, porque eu sempre tive esse lado espiritual e Jesus sempre me abençoou muito em tudo. Eu sempre, em todas as dificuldades, em todos os momentos difíceis que eu vivi, quando eu me pus debaixo da dependência dele, a situação sempre ficou leve e ela se resolveu assim de uma maneira muito mais simples do que às vezes a gente imaginava. E isso ao longo dos anos aí deixou eu muito mais confiante, muito mais tranquilidade para enfrentar os problemas do dia a dia. Aproveitando esse gancho, qual que é o papel de Deus na sua vida? O papel de Deus na minha vida? Total, tudo. Deus é tudo na minha vida. É tudo? É tudo. Mas o que seria esse tudo? Tudo é meu pensamento, é minha oração, hoje em dia, principalmente,
Ao longo, depois, né, de todos esses anos e vendo meus filhos crescer, tudo que a gente vai fazer, a gente pede para Deus. Isso não sou só eu e a Fabíola. A gente pede a orientação dele, mas pede sempre a bênção dele, mas no sentido da presença dele. E isso nos últimos anos, assim, eu tenho ouvido alguns pastores, eu gosto muito do Luciano Subirá, e recomendo ouvir algumas pregações dele. A presença de Deus na nossa vida, ela pode mudar tudo, uma situação, um problema que às vezes num primeiro momento a gente acha que é grande. O que é esse problema perto de Deus, se ele se dispôs a nos ajudar, se ele dispôs a nos orientar e fazer as coisas acontecerem nas nossas vidas? Então, é isso. Realmente tudo. Bacana. Para fechar então, Rodrigo, A última pergunta. a última pergunta agora. Você, como um bom palmeirense, o Palmeiras tem Mundial? Tem Mundial. Explica essa história, Rodrigo, do Mundial do Palmeiras. Cara, na verdade tem Mundial, mas não era chamado, né? Não era o Mundial que a gente conhece hoje, né? Uhum. Então, o Palmeiras, ele não tem Mundial da FIFA ainda. Da FIFA. Não tem. Mas foi considerado, não foi? Não, foi considerado, mas não era o Mundial. O torneio da FIFA, né? Se a gente for analisar o Mundial da FIFA, quem tem é o Chelsea, e só. Mas, né, se a gente for imaginar, desde que o brasileiro começou a dar importância no campeonato mundial, o Palmeiras não tem esse. Mas vai ter, cara. Final do ano a gente vai ter. Ô, louco, tá perto, cara? Pois é. PSG que se... PSG que se aguarde, cuide. que se cuide. Rodrigo, muito obrigado. Gostou do papo? E o Santos? Vai ficar na Série A? Cara, esse é um papo... Dá para render outro podcast. Dá para render outro podcast. Sabe por quê? Eu, como um bom santista, acredito no meu time, né? Mas, cara... A fé é a última que morre. A fé é a última que morre. Rodrigo, é um time no papel, é um bom time. É claro que não é um time de ganhar campeonato. Não tô falando isso. Mas é um bom time. É um time mediano ali para bom. Mas tá faltando um encaixe. Tá faltando encaixar as peças ali para todo mundo conseguir... Tá ganhando agora, né? Tá, começou a ganhar uns joguinhos, né? Empatou muito esses dias, foi uns 7 empates seguidos. O time precisa encaixar, porque eu acho que não é um bom elenco, é um bom time, né? Tem peças ali que se entrosar, acho que vai bem. O Neymar, se tivesse uma sequência física boa, estaria melhor do que tá, mas... cara, tem que acreditar, né? Torcedor, não adianta. A gente não escolhe o time, né? O time que escolhe a gente, não tem como trocar de time, então... E eu penei, hein? Na época minha de adolescente, faculdade, Palmeiras... Não era nada, né? Complicado, hein? Complicado. Complicado. Agora tá fácil achar palmeirense. Tá fácil. Apareceu um monte, né? Rodrigo, e para te encontrar nas redes sociais, endereço, telefone, como é que a turma que quer te conhecer mais ou um possível paciente pode te encontrar? Só procurar no Instagram, no Facebook, Dr. Rodrigo Biagi. Tudo junto, Biagi com 2G. Biagi com 2G. Isso, vai ter lá para clicar no WhatsApp, para clicar no telefone. Você atende onde hoje? Hoje eu estou atendendo com a doutora Regina Arai, com o Dr. Paulo Fogaça, com a doutora Fernanda Avagnani, atendo em Jacarezinho com o Dr. Jerônimo Parisi. Bacana. Quem quiser te encontrar, só ir na bio do Instagram, clicar no WhatsApp e agendar uma consulta. Ou uma avaliação. Rodrigo, muito obrigado. Deus te abençoe grandemente. Amém. Deus te abençoe também. Valeu? É isso, galera. Primeiro episódio do SMA Cast. Espero que vocês tenham gostado. E acompanhem o nosso YouTube, nosso Instagram, que vem mais episódio por aí.
Um abraço. Valeu.